Boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesta tarde de sexta-feira. Eu sou a Cíntia, sou aqui do Serviço de Ambiência Organizacional e hoje nós estamos aqui com uma palestrante muito especial para falar um pouquinho sobre esse olhar de cuidado para o Setembro Amarelo, né? Então, sou a Cíntia. Vou passar aqui, então, a apresentação da Joyce. Eu repeti meu nome porque eu não tive certeza se a gente estava com um delay na gravação, peço desculpa a todos. Então, nós estamos aqui hoje com a Joyce. A Joyce é psicóloga, especialista em gestão de pessoas, coaching e facilitadora em modelagem de cultura de trabalho. Atua na área de recursos humanos há 19 anos com o desenvolvimento de pessoas. Então, Joyce, seja muito bem-vinda para esse nosso momento de reflexão. E estamos também com a desembargadora Liege, que é, então, a presidente do Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde, para quem eu passo a palavra. Boa tarde, Liege. Boa tarde a todos, Joyce. É um prazer muito grande recebê-la aqui. O teu currículo já nos diz como será interessante esta palestra, essa conversa. E este é um tema que nos é muito importante, né? A gente gosta muito de abordar esse tema em todos os setembros, pelo menos, né, Cíntia? Porque, infelizmente, setembro é um mês de que tem que ser lembrado das pessoas que precisam de cuidado, das pessoas que são fragilizadas, que estão fragilizadas, os servidores, os juízes que estão aqui conosco e que, por muitos motivos, precisam de um olhar diferente, precisam de um cuidado, precisam de uma rede de apoio, e o Comitê Gestor de Saúde sempre teve essa preocupação. Então, nós não queremos nos alongar, porque estamos curiosos para saber a tua fala, tá? Fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigada, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, um mês que marca, né, esse olhar do cuidado. Eu vou compartilhar aqui minha tela para que a gente possa iniciar. Vocês conseguem ver minha tela já? Sim, Joyce, estamos vendo. Então, tá bom. Então, é um privilégio imenso falar sobre esse tema, que é um tema de extrema importância, né? A questão do cuidado com o ser humano, cuidado com o indivíduo, principalmente no mês que marca a prevenção do suicídio. O Setembro Amarelo ele teve origem lá nos Estados Unidos em 1994, quando a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio e a OMS estabeleceram que o dia 10 de setembro seria esse dia do marco, né, para que tivesse um reforço na fala de prevenção. E o objetivo, de fato, é olhar para a importância da prevenção e desmistificar o assunto. Porque quando a gente não fala sobre algo e se torna um tabu, cada vez é mais difícil a gente ter movimentos de olhar e de cuidado para prevenir que isso aconteça. Então, assim como aconteceu com várias doenças, né? Começou a falar sobre a Aedes aegypti, então, e da dengue, e aí a gente começou a falar sobre e começou a ter um olhar sobre. E não é diferente com a prevenção ao suicídio. Quanto mais a gente fala sobre o tema, de uma forma cuidadosa, óbvio, né, não banalizando o assunto, mas a gente tem um cuidado e um olhar de cuidado. E para a conversa de hoje eu quero propor, né, olhar para esses dois aspectos, o aspecto do cuidado e o aspecto dos números, o quanto que eles são impactantes, né, e o quanto que eles, além de serem números, eles são pessoas, né, então, a cada número que a gente olhar aqui, a gente está falando de pessoas e famílias impactadas e pessoas impactadas com essa questão do suicídio. Então, no primeiro momento, ali olhando
para a questão do bem-estar. Quando a gente fala sobre bem-estar, sobre saúde, a gente fala muito sobre a ausência da doença, sobre um olhar de cuidado do aspecto físico, um olhar de cuidado também do aspecto emocional, além de outras coisas que envolvem. Então, nós somos seres biopsicossociais, então nós somos biológicos, a gente tem que ter esse olhar para a gente como indivíduo, a gente tem que ter um olhar para a nossa mente, para a nossa saúde mental, e a gente também tem que ter um olhar social, porque afinal nós vivemos de relações, nós não somos seres individuais. Então, o quanto que isso é importante também olhar para essas relações. Então, quando a gente fala desse equilíbrio, a gente fala muito sobre a gente estar satisfeito com a nossa própria vida, estar satisfeito com o ambiente onde a gente está inserido, estar satisfeito com as relações que a gente tem com as pessoas. Então, envolve uma sensação geral de felicidade, conforto, qualidade de vida. Então, tudo isso são aspectos positivos que a gente carrega e que são influenciados, né, por vários fatores. Então, eles são influenciados pelo ambiente de trabalho que a gente convive, ele é influenciado pela forma com que eu me relaciono comigo mesmo, como que eu cuido de mim no aspecto de saúde física, como eu cuido de mim no aspecto de saúde mental, como que eu cuido de mim do aspecto de saúde financeira, que a gente vai olhar, quando a gente fala dos números, isso aparece como fatores de risco para a questão do suicídio. Então, a gente olha para o bem-estar de uma forma muito ampla. Só que todos os dias a gente está bem? Essa é a minha provocação para vocês. Todos os dias a gente acorda bem, a gente quer ir para a academia, a gente quer ser produtiva, às vezes a gente acorda e a gente não está muito legal. E isso acomete todas as pessoas. Eu não estou falando só da Joyce ou só da Cíntia, estou falando de todas as pessoas que são seres vivos, né? Então, quando a gente olha para esse olhar do não estar bem, não é todo dia que a gente está bem, a gente olha também para as nossas disfunções. Então, eu falo do âmbito de saúde, de bem-estar, mas eu também consigo entender que em algum momento eu não vou estar tão bem assim, eu posso estar fragilizado, eu posso ter um movimento ali de não estar muito legal. E o que difere o não estar bem momentaneamente para o não estar bem patológico é a intensidade e o tempo que dura esse sentimento, o tempo que eu fico com isso ali comigo. Então, hoje a gente fala, vou até roubar uma fala da Isabela Camargo, que fala muito sobre produtividade sustentável, né? O quanto que a gente cuida da nossa higiene física e mental, para que a gente seja produtivo de uma forma sustentável, que a gente não entre num burnout, que a gente não entre numa depressão, que a gente não tenha um movimento de alguma coisa que a gente sinta seja tão intensa, tão sem cuidado, que se torne uma patologia. Então, é normal. Eu me senti ansiosa, por exemplo. Então, hoje, para vir falar com vocês, eu me senti um pouco ansiosa. Eu estava aqui, nunca tinha feito uma live ao vivo, então eu queria saber como que ia acontecer. Então, essa ansiedade é normal. A ansiedade que não é normal é aquela ansiedade que dura muito tempo, numa intensidade tão forte que ela me paralisa. Ela não me permite agir. Se eu tivesse com uma ansiedade tão exacerbada que não me permitisse estar aqui conversando com vocês, talvez isso a gente olharia para uma patologia. Então, é importante a gente também olhar para as nossas disfunções. E a gente só consegue identificar as nossas disfunções quando a gente começa, quando a gente deixa de ouvir o fora e passa a ouvir dentro. Então, eu começo a prestar atenção naquilo que eu sinto. Eu começo a ficar atento no meu dia a dia, a intensidade daquilo que eu estou sentindo. Então, eu trouxe uma ilustração aqui das redes que mostra muito isso, né? E até um olhar
de preconceito que a gente costuma ter. Então, a gente olha para a pessoa e a gente já tem um conceito. Quando eu falo preconceito, é de ter um conceito formado, preconceito. Eu olho para a pessoa e falo assim, nossa, a pessoa está tão bem, mas eu não consigo enxergar a dor invisível que ela sente. Eu não consigo ter a dimensão daquilo que é sentido, daquilo que é vivido, das relações que ela tem e como que ela compartilha isso. E essa imagem, ela traz para mim muito forte isso. Então, muitas vezes eu estou bem fisicamente, porque a gente também tem o hábito de fazer uma construção social para aquilo que é esperado de mim, então é esperado que eu esteja sempre bem. Então, por exemplo, vocês que atuam em cargos públicos, que as pessoas esperam, tem uma expectativa em relação a quem está ali num cargo público. E o que de fato eu estou sentindo? Então, às vezes, eu estou ali na frente do computador, resolvendo alguma coisa, meu olho está tremendo, e aí as pessoas não percebem isso, porque isso está dentro de mim. Eu estou irritada, eu estou com dores no meu corpo, e quanto mais eu negligencio todos esses sentimentos, menos eu cuido de mim mesmo. Então, quanto mais tempo eu fico com essa dor sem olhar para ela, sem tomar contato com ela, isso vai me deixando mais fragilizado e pode, não que vá, pode ser um dos motivos que me leve a ter ideações suicidas. Eu vou falar um pouquinho de pensamento suicida e ideação suicida, que tem características um pouco diferentes. Então, é importante a gente também ter esse olhar de cuidado para nós. Então, olhar e prestar atenção. O que eu estou sentindo? Vamos isolar aquilo que é ouvido e vamos olhar para dentro. Tudo isso faz parte de um cuidado e de um olhar de bem-estar. Faz sentido até aqui? Estou indo rápido demais? Tá tranquilo? Faz muito sentido, Joyce, o pessoal está prestando atenção, né? E esses sinais, né, essas disfunções, é importante mesmo a gente ter esse olhar de cuidado, né? Uma palavra ali que me chama muita atenção é a irritação, né? Eu me reconheço nisso às vezes, né? Uma irritação um pouco mais exacerbada, às vezes em casa, às vezes uma falta de paciência, que vem por conta disso, dessa nossa, né, da quantidade de coisas que a gente tem para fazer durante o dia, e então é importante a gente estar atento a esses sinais, né? Uhum. Da correria, a quantidade de estímulos que nós estamos expostos, né, no dia a dia, redes sociais, podcasts e o tanto de conteúdo que a gente quer consumir, o quanto que a gente quer ser produtivo e o quanto que a gente quer ser funcional. No final é isso, né? O quanto que a gente quer ser funcional e conduzir ali com as outras pessoas, né? O pessoal está trazendo aqui, viu, Joyce, que faz muito sentido. Que bom. E aí, quando a gente olha para essas disfuncionalidades, quando elas não são cuidadas, elas podem levar ao suicídio. Mas e aí, o que é o suicídio, né? O que é o suicídio? Porque às vezes parece assim, tão distante, ou uma fala que a gente escuta e a gente não toma consciência, né? Então, o suicídio, ele é o ato da pessoa conscientemente tirar a própria vida. Então, é um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo cuja intenção é a morte. Olha que forte. Às vezes a gente não se dá conta que a pessoa, ela planejou tirar a própria vida. É muito forte. É muito sensível, muito delicado e envolve muita dor. E quando a gente fala sobre o que é o suicídio, né, e como que ele se dá, a gente fala muito sobre quanto que a pessoa ela deseja eliminar aquilo que ela sente. Então, quando a gente fala de uma pessoa que tirou a própria vida em virtude de um suicídio, a gente está falando que a pessoa ela não teve recurso suficiente para lidar de alguma maneira com algo que ela estava sentindo e ela entendeu que a alternativa mais
adequada para aquele momento, é até esquisito falar isso, mas é bem isso. A alternativa mais adequada daquele momento era cessar aquela dor. Então, eu cesso aquela dor não sentindo mais. Então, para a gente não chegar nisso, para não ter esse impulso, tantas coisas a gente pode fazer antes, tanto quanto indivíduo, quanto família e quanto sociedade. Quando a gente olha como seres uns responsáveis pelo outro, porque suicídio também é um assunto de saúde pública. Então, a gente precisa olhar também desta maneira, com esse viés. Vamos olhar, todos nós somos responsáveis por todos nós, porque nós não somos seres individuais. Então, isso é muito importante. Então, eu gosto de falar isso, e gosto de reforçar isso, para que a gente também entenda a nossa responsabilidade individual, no cuidado nosso, primeiramente, daí eu faço analogia da aeromoça, quando ela dá as instruções de segurança no avião, que ela fala, vão cair máscaras, primeiro você coloca a sua, e depois você ajuda o outro. Então, é a mesma analogia, eu tenho que olhar para mim, cuidar de mim, ser responsável por aquilo que eu sinto, e pelos recursos que eu vou usar para que eu me sinta melhor, ou para que eu encontre alternativas para aquilo que eu sinto, e daí eu também vou olhar para o outro, e vou ter esse olhar de cuidado. E aí a gente entra nos números, e quando a gente entra nos números, é bem alarmante. Então, quando a gente fala sobre números de suicídio, no Brasil, nós temos por ano 14 mil casos de suicídio, ou seja, em média 38 pessoas por dia, elas morrem em virtude de suicídio. Eu imagino que aí, onde vocês estão, com certeza vocês devem ter setores que têm muito menos do que 38 pessoas. Tem setores maiores e setores menores. Agora você imagina, uma segunda-feira, você chegar ali e não ter ninguém, porque isso faz parte da estatística. Então, é muito difícil, é muito alarmante. Além disso, no mundo, nós temos 16 milhões de tentativas de suicídio. 16 milhões de pessoas no mundo tentam contra a própria vida. Desses 16 milhões, 700 mil pessoas, elas, de fato, têm a vida cerceada em virtude da tentativa. E esses números, eles são números subnotificados. Por quê? Acredita-se que tem muito mais casos. Porque muitas vezes a pessoa tenta contra a própria vida, e aí ela acaba não falecendo nesse momento, vai para uma internação, e aí no atestado de óbito ele não sai ali como um suicídio. Então, tem outros, sai com outras nomenclaturas. Então, para a gente ver o quão impactante é isso e o quão é necessário a gente olhar. Então, os homens, eles cometem mais suicídio do que as mulheres, então nós temos 12.600 casos de homens para cada 100 mil habitantes, para cada 100 mil homens, e 5.400 a cada 100 mil mulheres. E por que desse número, né? Porque homem mais e mulher menos. Geralmente, e aí eu vou colocar bem em linhas gerais, a mulher, ela tem um cuidado, e aí os números de saúde, de uma maneira geral, eles mostram isso. Eles têm mais cuidado, mulheres têm mais cuidado e têm um olhar para a saúde muito mais intenso do que os homens. Vão mais ao médico, descobrem as doenças de forma precoce, porque geralmente nós temos uma rede de apoio maior, a gente se conversa, a gente tem menos travas para falar sobre problemas. Homens, em geral, eu sempre coloco em geral porque não dá para generalizar. Então, em geral, eles têm uma construção social de que eu sou o provedor, eu não posso me mostrar vulnerável, eu sou o provedor, então eu sou o protetor, eu sou a pessoa responsável por. E quando ele se coloca nessa situação, é mais difícil ainda dele compartilhar com uma companheira aquilo que ele está sentindo, e mais tabu ainda é procurar um serviço de saúde mental, seja um psicólogo ou seja um psiquiatra. Também por uma construção social de que psiquiatra e psicólogo é coisa de doido. Então, isso
para algumas pessoas é muito forte. Não vou no psicólogo, psicólogo é coisa de doido. Não vou no psiquiatra, porque psiquiatra é coisa de doido. Isso não é uma fala que a gente deve assumir como uma verdade. Quem vai no psicólogo, quem vai no psiquiatra está cuidando de si mesmo. Ele está tendo um cuidado para si. Então, quando a gente começar a mudar essa fala de uma forma ampliada, nós vamos ter mais cuidado. E aí a gente entra para um outro número que também é bastante alarmante, que são os adolescentes, jovens e adolescentes, que também estão nesse movimento de tirar a própria vida, de entender que aquilo que eles sentem é tão forte e tão solitário que eles não têm recurso para desfazer dessa dor de uma outra maneira. Então, aí também é um alarme para as famílias, né? Para quem tem filhos, principalmente para ficar atento ao que é visto nas redes sociais. As redes sociais, elas são ótimas, elas trazem muitas coisas boas. Nós não vamos fazer uma apologia, não use redes sociais. Elas trazem coisas boas, a inteligência artificial está aí para nos ajudar em muitas coisas, mas ela também traz uma vida que muitas vezes é irreal. E realista, né? Então, tudo que é postado na internet ali é o mundo perfeito. E aí eu vou muito olhar para esse mundo perfeito, e o meu não é tão perfeito assim. Na verdade, quem está do outro lado da tela, às vezes também não tem esse mundo perfeito, mas posta aquilo que é consumido. E isso faz com que o ter seja maior do que ser. Então, as pessoas vão muito em busca do ter, o que eu tenho, o que eu mostro, e eu olho menos para mim, eu olho menos para o meu autoconhecimento, para o meu autodesenvolvimento e para trabalhar aquilo que eu sinto. E isso pode ser um dos gatilhos para, tá? Porque são muitos, um dos gatilhos para a gente tirar a própria vida. Então, assim, é um olhar muito cuidadoso para esses números, porque quando eu falo de 5.400, de 12.600 pessoas, eu estou falando de pessoas, estou falando de gente como a Joyce, como a Cíntia, como a Deza, estou falando de muitas pessoas. Então, é importante a gente olhar para isso. E aí, nós temos um recurso aqui no Brasil, que é uma organização, que é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que traz muito essa bandeira do cuidado e do olhar e do apoio para a pessoa que está passando por um momento difícil. E eles construíram uma cartilha que chama Falando Abertamente sobre Suicídio. Então, eu vou trazer alguns dados que eles estão destacados ali na cartilha. Essa cartilha são perguntas e respostas, mas tem algumas frases que chamam bastante atenção para a gente poder olhar aqui para elas. Então, aqui, a primeira coisa que nos traz, pensar em suicídio faz parte da natureza humana. Então, assim, para a maioria das pessoas, já passou em algum momento na cabeça dela, assim, e se eu tirar essa dor de uma maneira diferente? E se eu não tivesse mais aqui? Será que isso que eu sinto já teria passado? Então, é muito natural a gente pensar isso no momento de angústia, no momento de sofrimento, no momento de luto. Geralmente, quando eu estou perdi uma pessoa que eu amo muito, vem aquele pensamento, se eu fosse com essa pessoa. Então, é natural a gente ter esse comportamento, esse pensamento. Ser natural não significa que eu vou ter o impulso e eu vou idear, vou criar recursos para que eu tire a minha própria vida. Então, isso é muito importante. Ser natural não significa que eu vou fazer isso. O que se torna patológico, o que se torna uma questão de atenção, quando esse pensamento ele é recorrente e quando eu paro de só pensar no momento de sofrimento e de dor e passo a planejar. Então, quando eu começo a pesquisar como que eu faço, quando eu começo a pensar, e isso se torna um problema, aí é um ponto de atenção para a gente começar a pensar, vamos olhar diferente para isso. Em uma sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. Então, pensa,
5 pessoas numa sala de 30. A gente está falando de um público muito pequeno. Então, é importante a gente falar sobre o assunto para que as pessoas se reconheçam e que elas possam levantar a mão para pedir ajuda. Porque se eu falo sobre, eu desmistifico e aí eu posso pedir ajuda. Se é um tabu, eu não falo, eu fico sentindo, eu fico ideando e eu não tenho esse movimento de pedido de ajuda e nem de uma outra pessoa oferecer ajuda para mim. É importante também. É comum, mas não é regra, o suicídio estar vinculado à doença mental. Então, eu tenho momentos de vida, por exemplo, que eu posso me sentir depressivo. Me sentir depressivo, eu estou no estado de desânimo, eu não consigo reagir, então eu posso me sentir depressivo. Se sentir depressivo não significa que você está com o diagnóstico de depressão. Quem pode ofertar um diagnóstico, quem pode dizer se você tem um diagnóstico de depressão é apenas os especialistas, psiquiatra e psicólogo. Então, eu também peço muito cuidado para aquilo que a gente pesquisa no Google. A gente sente alguma coisa e a pessoa vai logo, estou me sentindo, escreve lá no Google, estou me sentindo assim, assim, assado, daí já vem um diagnóstico. Então, a gente tem que tomar cuidado com o Dr. Google. Então, é importante que as doenças mentais, elas são diagnosticadas por profissionais habilitados. Mas se eu estou sentindo alguma coisa que eu percebo que não é meu comportamento habitual, eu sempre fui uma pessoa animada, eu sempre fui muito falante, e eu passo a me recolher, eu passo a não compartilhar tanto, diminuir a minha fome, ou aumenta exageradamente minha fome. Então, coisas que não são comuns no dia a dia, eu preciso procurar uma ajuda. Assim acontece também quando eu começo a observar o outro. Lembra que eu falei que é uma questão de saúde pública, que somos todos nós, somos sociais? Então, eu também tenho tenho que ter o cuidado de olhar para o outro. Eu percebo que meu colega sempre foi animado e, de repente, ele começa a ter um comportamento um pouco diferente, isso também tem que ser um estado de alerta para eu ir lá e ofertar ajuda, acolher aquilo que ele está sentindo, principalmente uma acolhida sem julgamentos e uma acolhida aberta, sem ficar, eu brinco, sem ficar dando pitaco. A gente tem muito o hábito de ir para ficar dando sugestão do que a pessoa tem que fazer. Não, nesse momento eu vou para acolher, para ouvir mesmo. Pessoas de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. Então, não é só a pessoa que não tem recurso financeiro, não é a pessoa que tem muito recurso financeiro, não é só a pessoa que trabalha com saúde mental, não é só a pessoa... Todas as pessoas, elas podem estar suscetíveis a isso, se não cuidado de forma adequada, quando eu não olho para a minha dor, tá? E eu vou pedir para a gente contar rapidinho 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nesse momento, uma pessoa cometeu um suicídio. A cada 40 segundos, no mundo, uma pessoa comete um suicídio. Olha como esse tema é urgente, como precisa de cuidado, como precisa de um olhar diferente. É impactante, né, quando a gente conta. É forte, né, Teza? Muito forte. É muito forte. Por isso, da importância da gente falar sobre. A cada suicídio cometido, entre 6 a 8 pessoas são impactadas e sofrem consequências emocionais.
Então, quando a gente fala de uma pessoa que tira a própria vida, ela cerceia a sua dor, mas a dor do outro, ela é diferente. Eu conversei, inclusive essa tarde, com uma pessoa muito próxima, que ela perdeu o marido em virtude de um suicídio há 2 anos, uma pessoa muito próxima a mim, e eu pedi autorização, eu falei, eu vou estar ao vivo, vai ficar gravado, eu posso falar? Ela falou, claro, fica à vontade, se for ajudar outras pessoas principalmente. E aí ela me trouxe muito forte na fala dela, a dor de perder uma pessoa por suicídio, ela é muito diferente. Ela é um luto que é um luto de você não saber, sabe, lidar, porque às vezes você se sente responsável, às vezes você fica pensando como que eu não vi antes, eu poderia ter feito alguma coisa para ajudar, então é um luto muito diferente. Então, olha quantas pessoas que impactam. Às vezes, se eu estou pensando em tirar a minha própria vida, porque eu quero eliminar uma dor, eu vou deixar, às vezes, uma dor muito maior para o outro. Por fim, quem pensa em suicídio pede ajuda. É só isso. Quem pensa em suicídio, ela está gritando, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso de cuidado, eu preciso de um olhar diferente. Então, é importante a gente olhar para isso de uma forma muito forte. Eu trago aqui, e aí, né? Eu tenho uma pessoa próxima a mim que vivenciou tudo isso, o que eu faço, né? Como que eu lido com isso? Então, eu trago aqui algumas dicas de como que a gente pode, o que a gente pode fazer se a gente estiver diante de uma situação dessa. Então, encontrar um momento apropriado, num local calmo. Se eu perceber que a pessoa está tendo aqueles comportamentos disfuncionais que a gente comentou, então, levar para um local adequado, num lugar calmo, e ouvir a pessoa com a mente aberta. Então, estar ali para ouvir. Eu não vou ficar dando sugestão, eu não vou falar assim, olha como a sua vida é boa, olha, você tem emprego, olha, você tem esposa, olha, você tem filhos. Porque se a pessoa já está ideando um suicídio, tudo aquilo já não está mais fazendo sentido para ela. Ela já olhou para todas aquelas coisas. Então, eu ali no papel de ouvinte, eu tenho que estar acolhendo. Então, meu papel é ouvir e direcionar para o local mais adequado. Então, mais adequado é um serviço de saúde especializado. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Está ficando muito escuro, porque minha sala está escurecendo aqui. Eu só vou um segundinho acender a luz. 1 minuto, por favor. Tá bom, Joyce, vai tranquilo. Opa, voltei, desculpem. Ficou melhor, realmente. Ficou melhor, né? Desculpe. Imagina. Eu percebi que estava escurecendo. Então, esse é o primeiro ponto. O outro, incentivar essa pessoa a procurar ajuda profissional. Então, assim, se eu percebo que a pessoa não está bem, se ela teve uma ideação suicida, se ela falou para mim em algum momento, estou pensando em me suicidar, eu tenho que estar atento. Muitas vezes a gente cai numa fala muito vazia de quem muito fala, pouco faz, alguns ditos, né, que são muito verbalizados aí por nós o tempo todo, mas se a pessoa ela verbalizou, ela pensou para verbalizar, pode ser que seja, está tentando chamar atenção? Pode, mas a gente não vai correr o risco de ser uma verdade e a gente levar por, só está querendo chamar atenção, porque o peso depois que a gente carrega de não ter dado a tratativa correta é muito grande. Então, é importante a gente olhar também para isso. Então, oferecer para levar a pessoa, para acompanhar ela, num profissional adequado, então oferecer recursos para que ela possa sair desse movimento que ela está ali fixada, né, nesse momento, nessa paixão de tirar a própria vida.
Se você entender, se você mora com uma pessoa, né, que tem ideação suicida, assegurar-se que na sua casa ela não esteja sozinho com elementos que propiciem isso. Eu nem vou falar os objetos para a gente não deixar gatilhos aqui. Então, para que não tenha elementos que propiciem isso. Então, eu tenho que ter um cuidado, não deixar essa pessoa sozinha, deixar supervisionado e evitar ter algo que próximo dela e que ela possa cometer o suicídio. Tá? Um outro ponto importante é, se eu perceber que a pessoa está em risco eminente, imediato, não deixar essa pessoa sozinha. Então, sempre procurar um serviço de emergência. Então, ligar para o SAMU, levar para um hospital, porque lá vai ter os recursos adequados para lidar com aquilo que ela está vivendo. Eu, como indivíduo que não fui preparada, eu não tenho recurso suficiente. Então, olhar para também para a nossa limitação. Então, eu vou levar para o profissional adequado. Então, isso é importante a gente olhar também. E aqui também um pouquinho de como que a gente fala desse assunto nas redes sociais. Até aqui está tudo bem? Fez sentido? Está tranquilo? Tá tudo bem, sim, Joyce. Nós temos uma pergunta aqui, não sei se tu quer que eu te traga agora ou no final da apresentação. Pode trazer agora, eu vejo se eu consigo responder. Tá bom. É uma pergunta do Rodrigo Giarola. Ele pergunta assim, doutora Joyce, poderia nos dar a sua opinião sobre a importância das disciplinas socioemocionais no ensino básico para a prevenção ao suicídio? Uma pergunta muito importante, muito interessante. Hoje, as escolas, principalmente escolas particulares, elas já possuem na sua grade de ensino a questão da saúde emocional. E isso faz uma diferença muito grande, porque ele faz com que o indivíduo, desde pequenininho, ele comece a reconhecer aquilo que ele sente e ele comece a aprender a verbalizar, porque isso é algo que a gente também tem dificuldade. A gente não aprende, ao longo da nossa vida, nomear aquilo que a gente sente. Então, eu não nomeo, eu não sei se o que eu estou sentindo é raiva, se é estresse, se é nervoso, se é ansiedade, se essa ansiedade é boa ou se é ruim. Então, quando a gente ensina o indivíduo desde pequenininho, né, quando a gente ensina as crianças, a gente com certeza começa a construir um futuro diferente, um olhar de saúde mental muito diferente. Infelizmente, eu aqui, pelo menos na nossa região, eu estou falando de uma cidade próxima de São Paulo, mas é mais interior, na rede pública não tem esse ensino de educação socioemocional forte. Se tem também, eu desconheço, mas eu acredito e eu imagino que tenha muitas bandeiras sendo levantadas para que a gente também tenha esse ensino socioemocional na rede pública também, porque é muito importante. Ter psicólogos que façam o apoio necessário, tanto para a criança quanto para a família, porque o meio que a gente vive, ele também influencia os nossos comportamentos e as nossas relações com o mundo, as nossas relações com as outras pessoas. Então, é muito importante. Obrigada pela pergunta. Espero ter respondido. Seguindo aqui, então, eu vou falar um pouquinho como que a gente se comporta nas redes sociais. Então, eu falei que eu não ia falar que as redes sociais são ruins, eu não vou trazer isso, mas a gente tem que ter um olhar de cuidado e segurança para falar sobre o tema, sobre o suicídio. Então, quando a gente for tratar desse assunto, mesmo postar publicações de prevenção, qualquer fala que a gente tenha que ter, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, sempre postar informações com fontes e histórias de recuperação ou de superação, para que seja inspiração para as pessoas que estão passando por um momento difícil. Se você está preocupado com alguém, tente usar uma linguagem que não parece uma crítica, então sempre oferecer o apoio. Olha, eu estou percebendo que você está mudando um pouquinho o comportamento, me chamou a atenção. Antes você era mais sorridente, era falante, agora você está mais retraído. Tem alguma maneira que eu possa te ajudar?
só de você usar essa fala cuidadosa, você já começa a abrir um leque de possibilidades para que a pessoa se abra com você, que ela possa falar. Também conversar abertamente sobre o tema, né? E ajudar a pessoa a procurar apoio. A gente falou isso no outro slide, mas também nas redes, quando a gente for colocar alguma coisa sobre a prevenção do suicídio, sempre colocar ali uma fonte de apoio e estimular. Converse sobre, fale sobre, para que a gente tenha uma cultura de cuidado. Não publicar fotografias ou cartas de pessoas que morreram em virtude de suicídio. Essa, aí sim, eu posso colocar como uma patologia da rede. É um conteúdo que as pessoas consomem, infelizmente, e que não deveria ser consumido, né? As pessoas não deveriam ir atrás disso, mas acontece. Então, se eu ver, até vai para um outro item aqui, se eu identificar que está sendo compartilhado algo que não seja legal, a gente tem a obrigação social de denunciar. Existem os recursos aí da justiça que vão fazer, vão tomar as tratativas adequadas, né? Quem cuida de redes, responsáveis pelas redes sociais, que vão tirando esses conteúdos. Mas nós, como sociedade, temos obrigação de pontuar aquilo que a gente vê e não é adequado. Então, isso é importante. Não glorificar o suicídio ou fazer sensacionalismo sobre os casos. Não utilizar estereótipos religiosos ou culturais então a gente escuta muito isso também ao entorno de situações de suicídio. A pessoa fez isso porque não tinha Deus, a pessoa fez isso porque era da religião X, a pessoa fez isso porque... Então, assim, nada disso vai agregar para a pessoa que está em sofrimento. Então, aquilo que não agrega, a gente não compartilha. Então, isso que é importante, a gente só vai compartilhar aquilo que agrega de uma forma positiva. Não atribuir culpas, também é uma questão muito forte das pessoas falarem, é culpa disso, aconteceu por conta daquilo, isso é muito difícil, principalmente para quem fica, porque geralmente a culpa recai para as pessoas que estão próximas. Lembra que eu falei de 6 a 8 pessoas sofrem emocionalmente? Muitas vezes isso vem em virtude dessa culpa, da culpa que o outro coloca na pessoa que ficou. Então, é importante a gente olhar isso também com cuidado. E aí, eu estou indo para o final da minha fala aqui. Eu queria saber se vocês têm alguma outra pergunta, se tem alguma outra colocação. Então, Joyce, o pessoal foi trazendo aqui alguns insights, né, do quanto esse assunto é delicado, mas do quanto é importante falar sobre isso, né? E eu acho que é isso, eu acho que tu está trazendo muita reflexão para a gente com essa tua abordagem, uma linguagem muito simples, assim, que sim, os números nos chocam, né, são alarmantes, mas é muito importante a gente pensar sobre isso, para o nosso autocuidado e para o cuidado com o outro, né? Então, o pessoal, assim, está contribuindo, assim, trazendo, inclusive, como o Danilo aqui nos trouxe no chat, né, de se colocar no lugar de alguém que sente essa dor, né, ao ponto de tomar essa decisão de tirar a própria vida, né. Então, está sendo muito, muito, muito rico esse momento, assim, de reflexão que tu está nos oportunizando. Eu gostaria de já trazer uma questão, Joyce, porque justamente tu falaste ali que as famílias afetadas, né, a cada suicida ou tentativa de suicídio, e eu conheço, a gente sempre conhece alguém que fala sobre isso, e eu perguntaria assim, o gestor, né, o chefe, digamos assim, como ele pode proceder, como é que ele deve ter um comportamento para ter esse olhar, para transmitir esse olhar e esse cuidado. Porque a gente sabe aqui que muitas vezes o gestor, ele não tem, ele é, digamos assim, ele não é tão ativo, ele fica numa segunda guarda, digamos assim, ele não zela pelos servidores, não é ele que dá as ordens diretamente, ou seja, ele cria um ambiente que muitas vezes esse ambiente é propício ao assédio moral. Isso aí a gente já verificou. Então, o assédio moral dentro de alguma unidade,
do judiciário, ocorre muitas vezes porque o gestor, ele não fez nada, né? Ele não é o assediador, mas ele Ele é omisso. É omisso. Justamente por não fazer nada, ele propiciou aquele ambiente tóxico, digamos assim, que criou alguém que conseguiu ali, de alguma forma, agir de uma maneira muito violenta, agressiva, enfim, cometendo um assédio moral contra outro colega ou outra pessoa. E com relação a isso, a esse nosso tema, como é que o gestor poderia, ele tem como fazer alguma interferência positiva? Sim, o gestor ele tem como fazer interferência positiva, sim. Quando o gestor ele é uma pessoa, e aí você, Deza, trouxe na sua fala dessa questão da omissão, quando o gestor ele é participativo, ele estabelece relações de confiança com seus liderados e tem uma relação de aproximação com seus liderados ali, com o time, que ele também faz parte, a gente começa a criar um movimento de uma cultura de humanização. E aí eu falo não de uma romantização da humanização, a gente precisa sim dar resultado, a gente precisa com certeza fazer as nossas entregas, mas eu preciso ter um olhar como gestor diferente. Eu preciso ser um gestor que está próximo das pessoas, e aí eu digo muito, e eu trabalho com líderes diretamente na empresa onde eu atuo, meu papel é trabalhar com a liderança. É exatamente isso. Como que a gente está estabelecendo as relações, como que a gente está construindo a nossa cultura de relação para saber como que as pessoas se sentem. Porque se eu tenho um ambiente saudável, com certeza eu vou ter resultados melhores. Se eu tenho pessoas adoecidas no meu trabalho, eu vou ter um alto índice de absenteísmo e no final do mês as minhas entregas vão ser comprometidas. Então, quando eu falo de uma gestão que olha para as pessoas, eu estou falando também de uma gestão que olha para o resultado. Eu estou falando de um contexto geral. Eu não estou falando simplesmente assim, vamos abraçar a árvore. Eu estou falando, vamos olhar para todo mundo como gente como a gente, porque com certeza esse gestor também não tem dias bons. E ele também, naquele momento, precisa respirar, ir lá no banheiro, lavar o rosto, voltar para o centro para ele continuar o dia a dia e para ser produtivo de uma maneira sustentável, como eu comentei ali. Então, como o gestor ele é ativo e ele estabelece relação de confiança com as suas pessoas, com o seu time, né? E ele se aproxima das pessoas, ele vai conseguir identificar se o comportamento de uma pessoa está muito discrepante. Então, a pessoa sempre foi de um jeito, começou a ter um comportamento discrepante, ele vai conseguir identificar e vai chamar ali para aquele momento do particular, para a salinha e falar assim, viu, estou percebendo que você está diferente, suas entregas estão diferentes, está acontecendo alguma coisa, mas não num tom de cobrança, num tom de cuidado, porque ele sabe que aquilo também vai gerar resultado. Então, não dá para separar essas coisas, o indivíduo ele é um só. Então, quando eu olho para a pessoa como pessoa, eu consigo ter esse olhar diferente. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Muito bom, muito bom. Uhum. Excelente. Foi cirúrgica, Joyce. Então, tá bom. E aí, eu trouxe um trecho de uma música que, para mim, é muito especial. Compartilho aqui em casa, compartilho com com várias pessoas que estão aqui próximas a mim, porque ela faz muito sentido, e eu espero que faça sentido. Eu não vou poder transmitir, porque nós temos uma questão de direitos autorais, mas eu vou ler aqui e vou fazer meu melhor para que a gente escute de uma maneira diferente. Então, essa música, ela chama Tipo Borboleta, o artista é o Phil, e ela começa assim. Me diz se você já sentiu que estava perdido sem saber seu lugar, querendo ser um livro em branco e recomeçar. Me diz se você já sentiu que estava sozinho, sem ninguém para amar, querendo encontrar alguém ou se encontrar, pensando, qual é a pílula que eu tenho que tomar para ficar bem?
Qual é a oração que eu tenho que fazer para tudo acontecer? Quando os planetas vão se alinhar? Não sei o tempo que você vai esperar neste casulo, mas eu sei que você vai voar e ficar tipo borboleta e transformar a cor desse planeta e brilhar. Sem vergonha de ser feliz, viver como sempre quis, vendo a beleza de ser um aprendiz. Então, muitas vezes a gente se sente nesse lugar perdido, ali no casulo, no escuro, sem saber o que fazer, tentando se encontrar sozinho, tentando pensar na fórmula mágica, mas a gente pode, como pessoas, como seres humanos, olhar para a gente e olhar para o outro de maneira singela e pura, com o nosso coração aberto e contribuir para que o mundo do outro seja diferente. Então, eu trouxe esse trecho dessa música, e quem tiver a oportunidade, quiser colocar, procurar ali no Google a música, escutar, é uma música muito, muito bonita e que traz esse olhar. Linda letra, vou ouvir, com certeza. E eu ouvi num documentário, numa live, não me lembro, que o bichinho ali dentro do casulo, ele está com muita dor, e ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe que tem que acontecer, né? Olha que interessante, a gente nunca pensou sobre isso, né? Isso. E depois ele se transforma naquela borboleta, né? Uma coisa assim muito interessante de se pensar sobre isso, né? Como pode acontecer conosco também, né? E é tão rico, Deza, que se a gente for lá e cortar o casulo, não acontece nada, ela não vira uma borboleta. Ele tem que passar por aquilo, né? Ele tem que passar por aquilo. Mas a gente pode ir ali com cuidado de ser humano, não permitir que o externo, né, de alguma maneira, interfira. Na borboleta é muito simbólico, mas a gente pode pensar assim, ali, pensando como pessoas, né? Então, o que eu posso fazer para que essa borboleta desabroche, né? Vamos colocar assim, eu tenho que proteger. De que forma que eu protejo? Eu ofereço apoio e, em caso de emergência, eu levo para um serviço de saúde. Tem tudo a ver, né, com o tema, quer dizer, aquela pessoa que está naquele casulo, sentindo toda aquela dor e passando por isso, ela não tem ideia de que ela vai se transformar numa borboleta. É só ter paciência, passar por aquilo e realmente ter ajuda, né? Ela precisa de ajuda. Mas ela não tem, eu acho que a mínima esperança e nem tem ideia que ela vai se transformar numa borboleta, né? É muito, muito bonita essa relação que tu trouxeste aí da borboleta. Parabéns. Obrigada, é muito simbólico, né? É muito simbólico. E aí, para a gente fechando aqui a nossa fala, se não tiver nenhuma pergunta mais, eu vou pedir para o Felipe compartilhar um vídeo. Esse vídeo é da campanha desse ano do CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, que é uma instituição que tem apoio 24 horas por dia, 7 dias por semana, com profissionais que são... pessoas que são treinadas na escuta. Então, não é um serviço de terapia online, nada disso, é um serviço de emergência. Se eu percebo que eu preciso de ajuda, eu estou num momento de angústia muito forte, muito intenso, e eu não sei lidar com isso, então eu tenho esse recurso do número 188, depois vai ter aqui no slide para ficar bem marcado, de que eu tenho esse recurso para eu poder ligar e eu poder, naquele momento, pelo menos, esvaziar, porque é a questão do copo cheio, então para o meu copo não ficar... desculpa. Para ele não ficar, não transbordar, então eu esvazio um pouquinho para eu conseguir me locomover até procurar ajuda. Felipe, você compartilha com a gente, por favor? Eu vou interromper aqui o meu. Acolher, receber alguém, aceitar algo, dar ouvido, levar em consideração, admitir alguém em seu convívio, abrigar-se, refugiar-se, atender, escutar, ouvir. Bora praticar o acolhimento,
Acolher é cuidar. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Esse é um vídeo que fica disponível na página do CVV e junto com todo o material que eles disponibilizam sobre o tema, né? Muito do que eu trouxe aqui foi fonte de pesquisa do CVV, da página do Setembro Amarelo, foi página da página, foi fruto de pesquisa da página do governo, fruto do meu conhecimento também, dos anos de estudo da psicologia, mas aí eu trouxe algumas fontes onde as pessoas podem procurar mais sobre o assunto, inclusive está aqui nesse penúltimo slide. Então, o tema foi acolher é cuidar, e a gente pode praticar esse olhar de cuidado como indivíduos dentro da nossa casa, no círculo de amigos que a gente convive, como gestores, ali no ambiente de trabalho, como colegas de trabalho também, então a gente pode ter essa responsabilidade de cuidado com todos. Então, nós temos o telefone 188, que é do CVV, as unidades básicas de saúde, as UBSs, que a gente chama aqui em São Paulo, não sei como que vocês têm essa nomenclatura aí, mas são as unidades básicas que geralmente ficam nos bairros, os CAPs, que são centros de atenção psicossociais, que têm profissionais habilitados também, né? Além de, em caso de emergência, a gente poder acionar o SAMU e as UPAs. Então, a gente tem vários recursos aqui que eu trouxe para que, se a gente perceba que tem uma pessoa em estado de emergência, a gente possa direcioná-las, mas a gente também tem a responsabilidade social de olhar para o indivíduo e ajudá-lo a procurar uma ajuda quando, de repente, ele entende que não tem mais saída, tá? É isso, eu acho que eu vou encerrando minha fala por aqui. Eu deixo aqui, trouxe aqui um pouquinho do meu resumo, tem minha página do LinkedIn, então se alguém tiver interesse, quiser falar um pouquinho mais sobre o assunto, eu estou disponível, eu consigo ajudar um pouquinho à distância e também consigo direcionar caso seja necessário. Joyce, nós agradecemos muito, muito, muito a tua presença, obrigada. Nós vamos tentar difundir o máximo possível, né, Cíntia? Ficou gravado, nós vamos guardar esse vídeo, essa live, porque é uma questão de mudança de cultura, eu acho, né, Joyce? Nós temos, não é só a questão do tema suicídio, mas a questão da saúde, de um modo geral, é questão de prevenção, né? Nós temos que pensar antes e não depois, né? Tem que ser pensado, tem que ser olhado antes. E para nossas crianças não tem mais nada mais tão impactante quanto saber que tem crianças passando por isso, tendo essa ideação e tudo mais. Então, é questão de cultura. O mundo não é perfeito como a nossa cultura acha que é, e eu imagino que essas crianças, quando chegam na adolescência, se dão conta disso, porque elas foram criadas no mundo perfeito, né? E aí eu imagino o que passa na cabecinha delas. E o mais triste que eu acho em tudo isso é a dor que essa pessoa está sentindo naquele momento para ter essa ideação suicida. É uma dor, assim, que deve ser devastadora, devastadora. Eu acho que isso aí é o mais impactante de tudo, né? Então, daí, essa pessoa, mesmo que ela não chegue a consumar a sua tentativa, de qualquer forma, nós temos que evitar essa dor. O olhar é para evitar essas dores, né? Nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, em todas as pessoas que passam por isso. E só tem uma maneira, é a prevenção, e é a sociedade, né? É a mudança cultural. Acho que passa por aí, esse olhar tem que ter, todo gestor tem que ter esse olhar, toda mãe tem que ter esse olhar, toda professora tem que ter esse olhar, com o seu vizinho, com o seu próximo, enfim, é uma mudança completa, né? De pensamento, de cultura, né? Muito obrigada. Cíntia, tu queres dizer alguma coisa? Sim. Eu quero compartilhar, nesse nosso encerramento, a fala da colega Luciane, que ela coloca assim: viemos para esse mundo para ser feliz e propagar o amor.
Sejamos luz e coloquemos luz nos lugares escuros e nas situações escuras, né? Eu acho que essa frase da colega resume muito o nosso propósito desse nosso encontro hoje. No mais, nós temos várias pessoas aqui, Joyce, que nos acompanharam, agradecendo o conhecimento compartilhado, te parabenizando, né? E acho que realmente, assim, nosso muito obrigada por ter vindo, ter topado estar aqui. Queria compartilhar brevemente com todo mundo que a Joyce foi minha colega numa capacitação recentemente, foi um feliz encontro, e eu estou muito feliz da gente ter podido estar juntas aqui, levando esse olhar de cuidado para as pessoas. Então, muito obrigada, Joyce, e é isso, né? Acho que foi um momento muito importante para a gente refletir sobre tudo isso. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade da gente trazer à luz um tema tão importante, e pelas pessoas que participaram aqui conosco, pelas perguntas. E eu desejo uma boa noite, que a gente tenha um final de semana tranquilo e que a gente consiga olhar para a gente de uma maneira cuidadosa e olhar para o outro assim também. Até mais. Obrigada. Mais. Até mais. Boa noite, bom descanso a todos. Boa noite para todo mundo. Bom final de semana, pessoal.